Seja bem-vindo à Conversa com História. O meu nome é Diana Henriques e vou conduzir-vos neste episódio centrado na educação e na escolaridade das mulheres do Alentejo Rural. Este episódio é fruto de um conjunto de entrevistas que estão a ser realizadas no âmbito do projeto Vozes Plurais, Mulheres em Perspectiva, o 25 de Abril no Alentejo Rural. Para saber mais acerca deste projeto, poderá ouvir o episódio número 3 do podcast do CIDEUS, Ciências Sociais à Conversa. Sendo um dos principais objetivos deste projeto dar a ouvir a perspectiva das mulheres, passo a apresentar a primeira entrevistada, a senhora Angélica Mata, tem 85 anos e reside em Portela. Vamos ouvir o seu testemunho. Todas foram à escola, menos eu. Eu tinha uma amiga e ela não queria brincar com as minhas amigas, aquelas todas estudaram. Uma estava lá, duas, os pais eram ricos, naquele largo, e ela não me deixava brincar, mas elas não. Eu tinha uma amiga que dizia assim: Jeca, queres ir comigo à minha casa? E eu dizia assim: vamos. E o que é que ela ia fazer? Para não me dizer que eu não tinha comido, ia-me levar à casa dela. Mas a gente fica com muita coisa no cérebro. Aquela rapariga, quando passou, vai bater-me à porta para me dizer nada à escola. E eu tenho a rapariga gravada na minha cabeça. Ela ia usava-se batas, uma bata branca, uns sapatinhos pretos, uns soquetes e 2 laçarotes. Ela tinha um cabelo lindo, ela era muito bonita. Ainda a tem gravada como se fosse hoje. São coisas que gravam bem. E eu, a minha porta tinha um postigo, e é como não tinha o vestido, estava na rua a enxugar, que a minha mãe lavava e punha numa cadeira. Depois alguém me ouvia de dar. E então não pude abrir a porta e entendia pelo testigo, que mais gravei tal rapariga. A segunda entrevistada é a senhora Maria do Carmo Cardoso, tem 67 anos e reside em Portela. Fui à escola, fui até à 4ª classe, era uma excelente aluna e houve uma altura em que terminei a 4ª classe e as professoras, nessa altura, foram falar com os meus pais para eu ir para a 5ª e 6ª classe, que era o que havia na altura. E o meu pai tem esta versão hoje ainda gravada na minha ideia, que o meu pai disse: aqui não há 5ª nem 6ª. O 6º é o da azeitona, ela vai à azeitona. E eu, ao sair da escola com 11, 12 anos, fui à azeitona, com um grande desgosto meu. E comecei a trabalhar. E a partir daí continuei sempre a trabalhar com o meu pai, sempre. O meu irmão mais velho já teve uma vida diferente da minha. Fez a 4ª classe, também muito bom aluno, era afilhado do Dr. Galhordas, e ele disse: o António Zé vai para Lisboa, vai estudar e vai trabalhar. Foi trabalhar para uma fábrica, havia uma tia minha que vivia em Lisboa, ele foi para a casa dessa minha tia, e ele trabalhava na fábrica e à noite ia estudar. O padrinho pagou-lhe os estudos e ele avançou na vida. E o meu irmão mais novo andou sempre no campo, mas não aprendia nada. Mas nessa altura, se ele tivesse a ideia que eu tinha e o meu irmão, ele teria ido. As coisas já eram de outra maneira e minha mãe já dizia: se ele fosse bom na escola, agora ia estudar. Mas ele não... Até a 4ª classe ele gostou de fazer, portanto não aprendia. Tinha dificuldades em aprender. A terceira entrevistada é a senhora Anunciação Ribeiro, tem 80 anos e reside em Nossa Senhora de Machide. O vir para Machede foi uma reviravolta na minha cabeça, porque eu percebi que a 15 km de Évora que havia pessoas que viviam de uma maneira abissalmente diferente. E aquilo que a gente achava, todas as pessoas teriam os mesmos direitos ou que nasceram da mesma maneira e que no fundo eram seres vivos como outros quaisquer, se eu tinha pena ou se gostava e não era capaz de castigar um animal ou não sei o quê, e também não devia. E isso abriu-me os olhos de uma maneira, e quando elas me começaram, principalmente elas, que a gente ainda falava mais, as mulheres ainda se abriam mais facilmente com outra mulher, e eu não tinha esse feedback dos homens, e provavelmente a maneira de pensar deles também não era igual aos delas, porque eles se calhar não viam os problemas das mulheres como elas os viveram. E aquela família, que era uma família das mais humildes que aí havia, contaram-me que ele, o pai, de manhã saía, ia pelos montes a ver se lhe davam alguma coisa e só comiam o que ele trazia à noite. Não tinham mais nada. A miúda deles, a filha mais nova, foram as 2 minhas alunas, mas a mais nova até foi para a educadora, porque lá está que nós falámos com o pai e conseguimos que a miúda fosse estudar, que era boa aluna. Foram as 2 aqui e que realmente acabaram por ter uma profissão. Mas pronto, e o 25 de Abril, o vir para a aldeia mostrou-me isso, e o 25 de Abril mostrou-me a outra face, mostrou que era possível as coisas não serem assim como foram até ali. A quarta entrevistada é a senhora Alice Figueira, tem 61 anos e reside no Vimieiro.
No primeiro ano eu tive como companheiro um menino, porque isso acho que tinha sido ali pouco tempo antes de eu entrar na escola, que era a escola dos rapazes e a escola das raparigas, mas eu por acaso já tive o Eurico como meu companheiro e sempre foi essa dinâmica, embora no meu tempo funcionasse as duas escolas e que acho que era mais depois no quarto ano ou assim, só com rapazes, mas quando eu entrei as turmas já eram mistas assim. E foi assim que pronto, fiz até ao quarto ano. E depois fui para a quinta e para a sexta classe, né? Foi com a saudosa a professora Dona Lina, que teve ali aquele impacto todo. Depois, quando eu terminei a sexta classe, até veio falar com a minha mãe, veja lá, oi, que a Alice até tem umas certas capacidades, se calhar. Ai, não pode ser. E o meu pai teve aquela frase típica dos homens do Alentejo. Se ela fosse rapaz, tinha a tropa, ainda podia ser assim como é rapariga. E eu fiquei tão triste, mas tão triste. E foi qualquer coisa que eu guardei ao longo da minha vida. Mas eu queria ser, hoje entendo perfeitamente, e que se não fui, foi porque eu não tive vontade que chegasse lá, não é? Porque a culpa não está nos outros. As decisões são sempre nossas, não é? Mas porque é que eu queria? Se calhar seria a mesma pessoa que seria hoje. E senti que foi-me ali tirado assim qualquer coisa. Mas hoje entendo isso perfeitamente e pronto. E foi depois aí que eu cresci e que, em termos de ser mãe, acho que passei um bocadinho isso às minhas filhas, da educação ser aquilo que nos está ao nosso alcance e que nós podemos sempre fazer com que as coisas aconteçam, não é? Porque podemos, não quer dizer, ninguém é mais do que ninguém e viemos todos do mesmo sítio, mas se calhar em termos de educação temos outras ferramentas que as pessoas, se calhar, quem não participa nesse percurso não tem. Então sempre estive assim a motivá-las e para que as coisas acontecessem, pronto, e as escolhas hoje em dia são delas e eu acho que já cumpri a minha missão nesse aspecto. O quinto testemunho é da senhora Carolina Páscoa, tem 66 anos e reside em Arraiolos. A minha mãe e os meus pais, portanto, vivemos sempre em família. Aos 7 anos que fui para a escola, porque aos 6 ainda não podia ir, com muita mágoa. Chorei muito no dia que não pude ir para a escola, mas lá fiquei com a malinha e todos os dias brincava com aquelas coisas. Só no ano seguinte, por causa da idade, que fui para a escola. O percurso da escola foi interessante. Claro que numa turma feminina era a escola masculina e a feminina. Eu andava na feminina com 2 salas, 2 turmas, na escola junto de São Francisco. Pronto, mas depois o percurso na escola primária foi indo. Lá fiz o ciclo preparatório, na altura era o primeiro e o segundo ano de ciclo. Depois comecei a trabalhar logo muito cedo, aos 14 anos fui para a Cooperativa Hortícola de Divor, estive lá até aos 32 e aí continuei sempre a estudar. Depois aos 32 anos, com toda esta transformação da comunidade europeia, uma série de empresas encerraram e a minha empresa, que estava lá desde os 14 anos, encerrou também e eu tinha o percurso dentro da empresa seguido mais depois para a área de ciências, no laboratório e aquilo tudo, estava para seguir ciência. Deu-se aquela reviravolta, a empresa fechou, tive que seguir outro rumo. Depois surgiu a possibilidade de uma candidatura para técnicos de arqueologia. Depois de uma seleção, entrei, éramos 5, por acaso 5 raparigas, lá fiz a formação e pronto, continuei, entretanto, a trabalhar na arqueologia. A próxima entrevistada é a senhora Maria Cristina Silva, tem 62 anos e reside em Portel. Se eu tivesse a oportunidade de estudar, o meu sonho era ser ou astrónoma ou arqueóloga. Eu levo, será aí, às vezes no verão, adoro ver as estrelas. Eu adoro tudo o que é dos astros, da Lua, os quartos da Lua. Adoro. Até nem me importava de ir à Lua. Gostava até muito de ir à Lua também. Mas eu tinha essa oportunidade. E arqueóloga, qualquer coisa que me ponha na ideia que há ali, eu cavo e vou à procura, abro qualquer cacozinho para mim. Eu fico contente. Gosto muito destas duas coisas. A última entrevistada é a senhora Maria Eduarda Arnaud, tem 65 anos e reside nas Ilhas de Arraiolos. Quando eu era pequenina não havia creche nas ilhas, até entrar para a escola primária, como os meus pais trabalhavam no campo, nós ficávamos ao cuidado da minha avó. A escola primária eu frequentei nas ilhas. Nas ilhas havia 2 edifícios, 2 classes, turmas, como queiram chamar, estavam numa escola e as outras 2 na outra. Portanto, primeiro e segundo ano fiz numa escola, o terceiro e o quarto noutra. O primeiro e o segundo ano estavam juntos na mesma sala
e o terceiro e o quarto também. A sala estava cheia, portanto eu julgo que na altura haveria, por cada grupo destes de 2 anos, 20 e qualquer coisa miúdos, portanto era uma escola com muitos miúdos. Não tínhamos auxiliar e a professora era quem nos acompanhava nos intervalos. Mas pronto, foi muito engraçado, gostei imenso de frequentar a escola primária das Ilhas. A professora Valentina, que foi a minha professora de 3º e 4º ano, ficou lá e acabou até ainda por ser professora do meu filho mais velho. Depois, a partir do 5º ano, eu fui para Arraiolos e íamos a pé, porque na altura não havia transporte. Para já, não, os autocarros da rodoviária, ao contrário do que acontece hoje, não passavam por dentro das ilhas. Aí não havia outro tipo de transporte, portanto, nós íamos a pé, em grupo. Apanhávamos algumas boleias, mas como na altura também ainda não havia muita gente com carro, apanhávamos boleias engraçadas, que era de um velhote, que há muitas alcunhas no Alentejo, né? Que era o Timassacote, não sei o que é que isto quer dizer, que morava a meio da subida e ele ia de carroça buscar farinha para os animais ao Grêmio. O que desse para... Normalmente íamos em grupos, 4, 5, 6, 7, enfiava-se tudo na carroça e íamos até à vila, até ao Grêmio. E era uma boleia simpática, não é? Porque às vezes chovia, às vezes estava muito calor. Outra boleia que nós apanhávamos frequentemente, não à subida, mas depois quando regressávamos a casa no final do dia, era nos tratores e nos reboques que traziam o pessoal que trabalhavam no campo. Porque na altura trabalhava imensa gente no campo, estou a falar do tempo da reforma agrária e das cooperativas, e então, inclusivamente, a equipa onde vinham os meus pais, vim estudar para Évora para o 10º ano e fui estudar para André de Gouveia, porque em Arraiolos só havia a escola até ao 9º ano e gostei imenso. Gostei imenso da escola, gostei imenso dos professores. Depois, eu queria continuar a estudar e a questão era só dar-se se ficares em Évora, não é? Tive muitas dúvidas em relação ao que é que escolhia, ao que é que não escolhia e acabei por, no dia da candidatura, porque eu estava indecisa entre História e Sociologia. E porquê é que eu escolhi Sociologia? Porque História era ensino de... Quando tinha 18 anos era bichinho de conta e achava que esta história de dar aulas não era para mim. E então acabei por escolher Sociologia. E chegamos ao fim deste episódio. Esperamos que continuem a acompanhar os próximos testemunhos aqui no podcast do Cideus.